solenemente não fazer nada de bom, esse é o Observatório Potter e depois da euforia do trailer, chegou a hora de comentar todos os detalhes e segredos escondidos. E foi justamente o que eu fiz, eu separei 16 segredos pra vocês que vocês provavelmente deixaram passar enquanto assistia ao trailer. Isso significa comentar os lugares, os personagens e também as criaturas que apareceram nesse trailer. E dois recados rápidos antes de começar esse vídeo: o cupom VARINHA15 que te dá direito a 15% de desconto em qualquer varinha lá na loja do canal redutodonerd.com.br ainda está ativo. E o segundo recado é sobre o intercâmbio da Bags. Todo mundo que se inscrever até o final desse mês, dia 31, leva para casa uma edição ilustrada da Pedra Filosofal. Já são 21 matriculados nesse grupo de viagem para Londres em novembro. Se você quer fazer parte dele, não esqueça de se inscrever, todos os links estão aqui na descrição. E chegou a hora de comentar desses 16 segredos escondidos no terceiro trailer de Animais Fantásticos e Onde Habitam. O primeiro segredo desse trailer que eu separei para vocês é sobre o personagem Percival Graves, que será interpretado pelo ator Colin Farrell. E qual é o papel principal do Percival Graves nesse filme? Basicamente é impedir que o Newt cause na cidade de Nova York, que ele exponha os bruxos, essa sociedade oculta nos Estados Unidos. E o Percival Graves ele está falando com os nomads, que seriam pessoas que não são bruxas ou bruxos lá na América, e eles estão descrevendo a criatura que acabou de destruir aquele apartamento ou aquela casa, sei lá. E eu não sei qual criatura está ali embaixo do subsolo, provavelmente alguma capaz de causar essa destruição, quem sabe aquela que aparece no final do filme, não sei, são imensas possibilidades. O segundo segredo desse trailer é quando a Tina está andando sob uma ponte e você vê que ela está num prédio com muitos andares. E que lugar é esse? Ela está na MACUSA, que seria o Congresso Mágico dos Estados Unidos, o Ministério da Magia de lá, e nós também podemos reparar que ela está segurando a maleta do Newt. E além de estar segurando a maleta, nós percebemos que ela está em cima do logo do Congresso Mágico. Lá na Inglaterra, o Sr. Weasley e o Harry eles entram no Ministério da Magia através daquela cabine telefônica ou daqueles vasos sanitários que a gente vê em Relíquias da Morte parte 1. Mas já nos Estados Unidos, para entrar na MACUSA é um pouco diferente. Os bruxos nos Estados Unidos eles precisam passar por uma espécie de porta giratória que fica lá na frente do Woolworth Building, que é um prédio de época, um prédio bastante conhecido da cidade de Nova York. O terceiro segredo desse trailer é o elfo doméstico que aparece. Como vocês podem perceber, Varinhas vem em direção a ele e ele é responsável por fazer a limpeza. Foi legal rever um elfo doméstico, saber que eles existem até nessa época, 70 anos antes dos filmes de Harry Potter. Os elfos domésticos já estavam lá nos Estados Unidos e servindo também. O quarto segredo do trailer que eu separei para vocês é quando a presidente do Congresso Mágico dos Estados Unidos, ela está num ambiente que lembra aquele ambiente de audiência do Harry lá em Ordem da Fênix, só que na versão dos Estados Unidos, e ela está rodeada de bruxos de outros países. E eu não sei se eles são bruxos de outros países, eu só tô falando pelo figurino de cada um é diferente do outro, eles aparentam ser bruxos de outros lugares, e talvez nesse momento do filme a gente tenha alguma menção às outras escolas de magia e bruxaria pelo mundo. O quinto segredo que eu separei aqui pra vocês é quando a personagem da Tina ela bate numa porta que tem uma espécie de imagem em movimento, como se fosse um quadro de Hogwarts. E quando você vai salvar essa imagem, ela vem com o nome de Blind Pig, que seria o porco cego, que faz menção, referência a bares clandestinos dessa época bastante antiga da cidade. O sexto segredo desse trailer é quando a maleta do Newt abre provavelmente pela primeira vez. No momento em que a maleta abre pela primeira vez, nós vemos o personagem do Jacob sozinho, provavelmente em seu apartamento, e ele vai verificar quando a maleta está abrindo e uma criatura salta em sua direção. E a criatura que salta da maleta do Newt em direção ao Jacob, possivelmente a primeira a escapar, ela me lembrou um porco espinho ou às vezes só o porco mesmo. O sétimo segredo escondido nesse trailer é quando a Tina entra em seu apartamento com o Newt e também com o Jacob, e nós vemos a sua irmã mais nova, a Queenie. E nesse momento nós vemos que o Newt ele fica bastante distante ali, tipo, não me misturo com humanos, e também nós vemos um ferro de passando roupa sozinho, que ia salvar a vida de muita gente, e também um vestido sendo costurado. E a Queenie lá mostrando suas coxas, seduzindo, com o Jacob já fazendo um tchauzinho pra ela. Não sei você,
vocês, mas Jacob e Queenie, pra mim eles devem formar não um casal, mas sei lá, deve acontecer algumas cenas bonitinhas entre os dois. Só uma informação a mais pra quem não se lembra, a Queenie, que é a irmã da Tina, a especialidade dela é legilimência, ela tem a capacidade de ler mentes, e o personagem do Jacob, ele era um ex-operário, agora o sonho da vida dele é ser um padeiro. O oitavo segredo desse trailer é sobre a criatura mágica que aparece andando embaixo da neve enquanto as crianças brincam. E qual seria essa criatura mágica? Alguns apontaram que fosse o caranguejo de fogo, que é uma criatura que existe dentro do universo de Harry Potter, pode ser um dragão prestes a lançar uma chama de fogo, ou pode ser qualquer outro, nós não podemos saber, justamente porque estava embaixo da neve. O nono segredo desse trailer é sobre uma criatura que aparece e todos achavam que era uma cobra, mas na verdade é meio que se fosse uma ave. O Pottermore confirmou que essa criatura que aparece no trailer é um Okami. Vocês estão vendo algumas fotos dele nesse momento, mas uma das maiores peculiaridades dessa criatura é o seu ovo de prata, um ovo de prata que eu não sei, bota, né? Então é isso, bota, um ovo que ele bota, um ovo todo prateado, e talvez seja aquele ovo que o Jacob estava segurando naquele featurette que foi lançado. E o Okami é uma criatura que fica bastante nervosa quando alguém mexe no ovo prateado dele, e nós vemos o Jacob segurando o ovo prateado, então coisa boa não vai sair daí. O décimo segredo é sobre aquele duende que aparece fumando um charuto nesse trailer, um duende que me lembra mais um gangster dos anos 20. E quem é esse personagem? Quem é esse duende? Eu acredito que seja o Gnarlak, ele foi confirmado, o ator que o interpretará é o Ron Perlman, o mesmo do Hellboy, então eu achei esse ator e o duende bem parecidos, então esse deve ser o Gnarlak. O 11º segredo é sobre um senhor de idade que aparece nesse trailer. Quem é esse senhor? Ele é o Henry Shaw Sr., que seria o pai do senador que está se candidatando lá na América, o Henry Shaw. Seja no primeiro, no segundo ou no terceiro trailer lançado, a gente sempre vê a cena de um pessoal comemorando, como se fosse a candidatura desse senador Henry Shaw, e o local sendo invadido por criaturas. A gente já viu os convidados sendo jogados da mesa, nós também já vimos um pôster enorme de nome Henry Shaw, que provavelmente é nessa mesma cena, e agora nós conhecemos o seu pai, o Henry Shaw Sr., que é interpretado pelo ator Jon Voight. O 12º segredo é sobre aquela criatura que sai do chão. Eu tinha especulado que fosse o Thunderbird, o Pássaro Trovão, e o Pottermore confirmou isso. O Pássaro Trovão, ele representa uma das casas das 4 da Ilvermorny, que é a escola norte-americana, e ele deve ter um papel fundamental nesse filme. O 13º segredo desse trailer é sobre uma cena que nós vemos a Tina abraçada com o Newt, 3 pessoas desmaiadas ali no chão, e no take anterior nós vemos a Tina numa espécie de graxa ali nessa mesma cena. Eu não sei se essa graxa ela vem de alguma criatura mágica, eu só sei que nós vemos novamente o Rapnomônio, que é aquela ave azul que o Newt às vezes solta, às vezes ele chama de volta como se fosse um Pokémon. Vamos agora ao 14º segredo, que é quando nós vemos uma criatura que parece um macaquinho. Diego, que criatura é essa? O nome dessa criatura, desse macaquinho, é bonitinho, vontade de apertar. Aqui no Brasil é semi-inviso e os pelos dele são utilizados para fazer capas de invisibilidade. Peço desculpas a todos os envolvidos, mas vamos fazer um grande protesto. Eu não vou usar capa de invisibilidade que tem pelo de semi-inviso, porque são criaturas muito bonitinhas e eu me recuso a fazer isso. Vamos ao 15º segredo escondido desse trailer, que é quando vemos a Times Square nos anos 20, a Times Square, que é um dos lugares mais famosos hoje dos Estados Unidos, e nós vemos a sua versão nesse trailer lá nos anos 20. E não apenas isso, no meio da Times Square a gente vê um pouco de névoa, algo que parece ser uma criatura e pode ser uma mortalha viva, e mortalha viva só são combatidas com o feitiço do patrono também. Para imaginar agora Newt Scamander soltando um espectro patronum bem alto nesse cinema e explodir aplausos, minha gente. Então vamos fazer isso acontecer, que essa criatura, que essa névoa, essa meio que coisa preta no meio da Times Square dos anos 20 seja uma mortalha viva. O 16º e o último segredo escondido nesse trailer acontece dentro da maleta de Newt Scamander. Aquela cena no final do trailer que o Jacob fala: quero ser um bruxo,
o Newt sorri, ela acontece dentro da maleta do Newt, lá é como se fosse a bolsa da Hermione, sabe, que tem aquele feitiço extensível. Agora imagine esse feitiço 1000 vezes aumentado. Dentro da maleta estão todas as criaturas que o Newt já catalogou até o momento, e elas ficam numa espécie de habitat extensível, como se fosse a casa, a região que normalmente elas ficariam, só que dentro da maleta dele. Então não precisa culpar o Newt, falar que ele é contra os animais porque ele coloca eles dentro de uma maleta e não os deixa viver, porque aquela maleta é mais legal que a sua casa. Sinto muito, mas é a realidade. Eu espero que vocês tenham gostado desses segredos escondidos, desses detalhes que às vezes vocês deixaram passar, e é sempre bom falar de Animais Fantásticos e Onde Habitam, esse filme que chega aqui no Brasil no dia 17 de novembro. Não esqueça de deixar o seu like, aperta o botão gostei se você gostou de saber um pouco mais desses detalhes, dessas informações, porque isso ajuda muito o vídeo a crescer. Então eu conto com vocês. Não esqueçam de apertar o curtir, deixar o seu gostei aqui embaixo. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal, clica no lembrol que fica aceso do lado dos vídeos e também no botão vermelho aqui embaixo que está escrito inscrever-se, que automaticamente você não vai perder mais nenhum vídeo do canal de Animais Fantásticos, de Harry Potter, de qualquer coisa relacionada a esse universo. O meu Twitter é @TiegoNovaes, você pode me seguir por lá pra gente conversar de Harry Potter, e as minhas demais redes sociais, todos os links eles ficam aqui na descrição. E a gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito, feito e tchau!